alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente pra mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Boa tarde! Está começando aqui mais um programa da Oficina Espírita da Família. Hoje estaremos fazendo nosso estudo do nosso lar. E o pessoal está chegando, vamos dar uma boa tarde aí. Acho que é melhor você chegar um pouquinho mais para cá, Moisés. Vamos lá, o pessoal está chegando agora. Tudo bem, pessoal? Deixa eu mandar uma mensagem aqui para o pessoal do Face. Boa tarde. Não consegui escrever ainda. Vou cumprimentar o pessoal do Face também. Então, vamos lá. Ana Maria de Luna. Boa tarde a todos da Oficina Espírita da Família. Firme e forte, Ana Maria de Luna. Para nós estudarmos nosso lar, hoje vamos começar um novo capítulo. O capítulo número 4. Moisés também colocou seu boa tarde a todos. Boa tarde, Érica. Ainda não vi a Érica por aqui. Eu dei meu boa tarde, vamos aguardar o pessoal chegar. Obrigado, Ana Maria. Está dando boa tarde para mim e para você. Vamos aguardar o pessoal vir. Então, gente, hoje a gente vai estudar o capítulo 4 do nosso lar. Vamos estar falando sobre o médico espiritual, a visita que André Luiz vai receber. Então, é um capítulo muito rico, de muita informação, e com certeza a gente vai aprender bastante com ele. Com certeza, hoje ele recebe a visita de um colega de profissão, Henrique de Luna. Vai dar uma esfregada nele. Uma esfregada espiritual, viu, gente? Espiritual. No sentido aí, tá? Bom, enquanto o pessoal não chega, vamos ler uma mensagem do livro Vivendo o Evangelho, do Espírito André Luiz. Jesus te convida. Jesus te convida a sair do atoleiro da inferioridade para a terra firme da renovação interior. Opa, espera um pouquinho aqui, deu um probleminha aqui. Peraí. A gente já volta aqui. Tá certo. Pronto, agora foi. Então, vamos repetir. Jesus te convida a sair do atoleiro da inferioridade para a terra firme da renovação interior. Renovação interior do orgulho para a humildade. Da ambição para o equilíbrio. Do ressentimento para o perdão. Da indiferença para a fraternidade. Da aflição para a calma. Do egoísmo para a caridade. Da intolerância para a indulgência. Da mentira para a verdade. Do desespero para a esperança. Da discórdia para a compreensão. Da mesquinhez para a bondade. Do ódio para o amor.
Não é fácil seguir o caminho da ascensão espiritual, mas o Evangelho de Jesus é o roteiro certo para a transformação íntima, convidando-te a sair da ilusão do mal para a realidade do bem. Então, essa é a mensagem, né, do convite de Jesus, agora essa semana, que vai entrar. Na outra estaremos comemorando o aniversário de Jesus, que a gente possa lembrar da proposta dele, e não da proposta do Papai Noel somente, né? O Papai Noel existe, mas existe que é o encanto, né, das crianças, das famílias, aquele espírito de fraternidade, de solidariedade, que as pessoas se reúnem, se confraternizam, né, é o que se espera, mas a gente não pode esquecer de Jesus também entrando em nossas casas, entrando em nossos lares, comemorando o seu aniversário da forma que ele gostaria, né? Porque o aniversariante é ele, então a gente tem que entender como ele gostaria que esse aniversário fosse comemorado, né? Então ele dá o convite para nós da nossa renovação interior. Quer comentar alguma coisa aqui dessa mensagem, Moisés? Sim, que todos possam aproveitá-la bem e aproveitar mais o que você falou agora. Porque todos nós comemoramos o Natal. O comércio, em geral, espera avidamente essa que é a melhor data do ano, porque é a data onde se vende muito, onde se vende todo o estoque, onde futuramente vai haver uma renovação desse estoque, pensando nos presentes que a família vai dar, mas infelizmente é como se disse. O aniversariante que devia ganhar esse presente é simplesmente nosso mestre, amigo, o Rabi Jesus. Esse sim é o aniversariante. Não é que ele nasceu no dia 25 de dezembro, é que o dia 25 de dezembro foi estipulado pelo começo da Igreja Católica, né? Tentando colocar uma data como se fosse o nascimento de Jesus. Mas a verdadeira comemoração é para ele, Jesus. Comemora-se o nascimento do menino Jesus, o abençoado menino que trouxe uma renovação muito grande ao mundo, onde todos nós passamos a acreditar mais ainda na existência de Deus, nosso Pai. Antes da chegada de Jesus, havia o povo hebreu, né? O povo judeu, que acreditava na existência de um Deus único. E nós fomos agraciados com essa revelação, o mestre, o Rabi Jesus, que trouxe tanto ensinamento e veio nos trazer a luz da nossa existência, o amor. O amor praticamente começou a nascer a partir do nascimento de Jesus, de todas as lições que ele nos trouxe. Então, vamos comemorar o Natal? Sim. Vamos comemorar Jesus. Isso aí. A Vanessa também está aqui. Uma boa tarde, Moisés, Margarete, a todos que acompanham. Abraços a todos, né? Obrigado, Vanessa. Abraço para você também. Bom, vamos à nossa prece, Moisés, que é a prece das fraternidades. Prece das fraternidades. Essa prece nos ensinou o nosso amigo Rui. Nosso divino mestre e salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Assim seja. Isso aí, gente. Então, vamos lá agora. Vou colocar aqui o bannerzinho do nosso lar, para quem quiser acompanhar, pegar o livro, capítulo 4,
o médico espiritual. Então, vamos passar uma lembrança aí. Nós terminamos o capítulo 3, que falava da oração coletiva. Então, André Luiz recebeu o caldinho, André Luiz recebeu a oração, participou daquela live, aquela oração coletiva em nosso lar, recebeu todo o carinho e atenção dos enfermeiros, a presença do sol na sua vida, entrando no quarto, da música. Então, ele levou um banho de renovação espiritual. E agora, que ele já está assim, mais reabastecido energeticamente, ele vai receber uma visita especial. E essa visita vai fazer André Luiz despertar a sua consciência. Vamos lá, Moisés? Então, capítulo 4, o médico espiritual, assim está escrito. No dia imediato, após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo, qual suave mensagem ao coração. Claridade reconfortante atravessava ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro. Energias novas tocavam-me o íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida a longos haustos. Na alma, apenas um ponto sombrio, a saudade do lar, o apego à família que ficara distante. Numerosas interrogações pairavam-me na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito longe de qualquer interpelação. Tá bom, Moisés. Vamos parar aí. Quer comentar sobre isso? No dia imediato, que foi a primeira vez que o André conseguiu assim vislumbrar o que seria o mundo espiritual, e então nosso amigo Clarencio quis que ele levasse, eu estou me referindo ao capítulo anterior, falou que seria a hora da oração. E ele quis a qualquer custo acompanhar a oração. Mas vocês se lembram que então o Clarencio pediu que colocasse ele numa maca, mas ele quis, já fez o primeiro esforço no plano espiritual. Foi se arrastando, mas conseguiu se arrastar, sempre amparado pelo enfermeiro, para assistir essa oração. E quão reconfortante foi para ele ter o prazer de assistir a oração tão bela, coisa que ele nunca tinha visto na vida. Então, nós chegamos nesse dia. Ele teve o repouso na cama dele, e quando ele teve esse grande repouso, ele acordou com aquela claridade, com o sol batendo em cima dele. O sol que bate no plano espiritual é o mesmo que bate aqui na Terra. Mas lá, eles apreciam a beleza do sol, né? E ele estava podendo sorver realmente a alegria que a vida estava proporcionando a ele, coisa que ele nunca tinha tido na sua vida, porque sua vida era simplesmente material. Então, ele pôde apreciar pela primeira vez a grandiosidade do sol que iluminava aquele quarto, aquele frondoso quarto, muito bonito. Aí você viu, Moisés, ele acordou assim, reconfortado, né? Então, ele dormiu muito bem, ele se preparou muito bem para dormir, né? Então, ele teve um sono assim, que reabasteceu as suas energias. Ele diz aqui, energias novas tocavam meu íntimo. Quer dizer, ele não dormiu mais como ele estava dormindo antes. Ele dormiu assim, o sono reparador, né? Energeticamente muito bom, né? A gente precisa se preparar para dormir, não é? A gente precisa, mas particularmente, a gente não consegue, né?
Você, né? Eu não. Eu me preparo para dormir. Tem que se preparar, né? A gente tem que se preparar para dormir, porque a gente, conforme a gente tem os nossos pensamentos diários, nós acabamos levando para o sono também essas mesmas vibrações. Então, eu preciso melhorar o meu padrão vibratório para dormir, diminuir a quantidade de atividades muito estressantes antes do sono, para que a gente possa ter uma qualidade de sono melhor, uma qualidade de sono mais realmente gratificante, porque a gente sabe que esse momento nosso espírito fica mais livre, nosso corpo espiritual ele fica mais liberto, porque tem a facilidade dessa plasticidade. Então, podemos ir a vários lugares, vai depender muito de como a gente se prepara para isso. E a gente precisa também renovar as energias do corpo físico. Então, enquanto o corpo físico descansa, o corpo espiritual fica mais livre, tem uma liberdade maior. E aí, esse momento é que a gente precisa se preparar para ir a lugares melhores, né? Para poder acordar nos sentindo cada vez melhor, cada vez mais reconfortado para um novo dia de vida. Vocês concordam aí? Deixa eu dar uma boa tarde aqui também. Chegou o Paulo Sakai. Deixa eu dar uma boa tarde para ele também. Boa tarde, Paulo. Paulo está aí também. Então, é isso, gente. Todo mundo se prepara bem para dormir? Comentem por aí, tá? Só que tinha um detalhe aí. O André Luiz, ele tinha, apesar de toda essa alegria que ele estava recebendo, tinha um pontinho sombrio ali, que era a saudade do lar, o apego à família que ficara distante. Então, ele estava ali, mas ele queria saber aonde estava a família dele. Então, ele tinha saudade. Saudade é bom? É ruim? Saudade é bom. Tá? Saudade não é coisa ruim. A dor da saudade é que não é boa. Saudade, ela pode ser eterna. Mas a dor da saudade é que é a grande dificuldade. Que a gente precisa se libertar dessa dor. A saudade fica. Então, ele estava com esse pontinho. Ele queria saber onde estava a família dele, né? Então, a gente vai ver isso mais para frente, cenas dos próximos capítulos, né? E a Vanessa está colocando aqui um comentário. Vamos ler. Concordo, Margarete. Importante primar pela oração para que possamos ser auxiliados ou estarmos aptos para auxiliar no desdobramento que o sono causa. Perfeitos seus apontamentos. É isso aí. Fica aí registrado para todo mundo. Obrigada, Vanessa. Bom, vamos continuar mais um pouquinho? Agora voltemos ainda ao nosso André, que ainda estava muito fraco. Quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza cheia de brisas e de luz, mas não o consegui, e concluí que, sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se-me impossível deixar o leito. Você vê que ele não conseguia, né, mas se levantar. Mas o nosso lar é igualzinho à Terra. Quando a gente está numa recuperação hospitalar, a gente aqui na Terra também necessita do amparo de um enfermeiro que venha nos ajudar a conseguir refazer nossas forças, né? Então, você vê aqui que ele diz assim, sem a cooperação magnética do enfermeiro. Quer dizer, ele precisava da energia do enfermeiro. Por quê? Porque André Luiz não tinha força interior. Ele não tinha resistência interior. Ele não conquistou isso na existência dele, quando ele estava encarnado. Ele nem se preocupava com nada disso. Então, ele estava começando a ter contato com essas forças espirituais agora. Então, ele não tinha essa força para ele poder ficar em pé, caminhar, volitar. Ele não tinha isso. Ele não tinha esse preparo espiritual. Então, ele precisava da ajuda magnética, né? Essa ajuda de atração do próprio enfermeiro para ajudar na sustentação dele. Muito interessante essa passagem aí, né? Porque, como Moisés comentou, né? Como a gente está aqui
no encarnado, às vezes a gente fica um tempo doente, para se levantar precisa do socorro e da ajuda de alguém. Boa tarde, Rosana de Oliveira Sakai. Vamos lá, continua mais um pouquinho. Não voltara a mim das surpresas consecutivas quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio, acompanhado por simpático desconhecido. Cumprimentaram-me ansiosos, desejando-me paz. Meu benfeitor da véspera indagou do meu estar geral. Acorreu o enfermeiro prestando informações. Nessa pequena parte, a gente vê que esse enfermeiro que estava fazendo magnetismo para a recuperação do André, ele foi prestar informações para o Clarencio, né? De como que ele passou a noite. Então, ele deu essas informações de como ele conseguiu passar essa noite, que foi uma noite muito boa para ele, que ele teve um bom descanso. Então, ocorreu o enfermeiro prestando essas informações. Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna. Eu vou colocar um parênteses aqui. Henrique de Luna é um médico espiritual. Também foi médico carnal e é um médico espiritual que vai dar um puxãozinho na orelha do André. Vamos lá. Esse médico é do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos, irradiando enorme simpatia. Henrique auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou. Agora que vem a bomba, gente. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Pronto, acabou de matar o André de novo. Agora ele levou um susto, né? E ele vai reagir a esse susto aqui, porque ele não aceita essa condição aí, né? Então, quando ele fala assim que ele auscultou-me demoradamente, não é que ele está medindo pressão, coração, batimentos cardíacos do André Luiz, não. Ele estava fazendo um check-up no corpo perispiritual do André Luiz, ou seja, no corpo espiritual dele, porque o corpo espiritual traz todos as marcas positivas ou negativas das nossas existências vividas. Então, ele tem os nossos registros ali. Tudo fica gravado na nossa memória espiritual, mas o corpo perispiritual, ele acaba trazendo o mapa necessário para a nossa evolução. Então, o mapa das experiências que André Luiz viveu encarnado estavam exatamente registradas as consequências da última encarnação dele, que ele diagnostica como suicida, mostravam os pontos mais enegrecidos, os distúrbios que tinha no corpo perispiritual. Porque antes da doença se instalar no corpo físico, ela já existe no campo espiritual. Então, ele com todo carinho, toda atenção, todo cuidado de toda a equipe, para poder fazer esse diagnóstico difícil para o André Luiz. Agora é contigo, Moisés, diagnóstico aí é contigo. Enquanto Clarencio permanecia sereno, sentia que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Tá vendo? Ele está aceitando. Ele é orgulhoso. Ele é muito orgulhoso e não aceita isso. Suicídio. Recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Ele ainda estava num estado de profundo orgulho e não aceitava que alguém dissesse que ele veio
pelo suicídio. Porque quando ele estava nas zonas inferiores, aqueles seres gritavam assim, suicida, suicida, suicida. E ele não aceitava aquilo. Agora ele está ali no nosso lar, passou por todo aquele tratamento espiritual ali, e o médico que chegou hoje para visitá-lo traz o diagnóstico para ele de suicida. Agora que ele não estava entendendo mesmo por que suicida. Creio haja engano, asseverei melindrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves em razão de oclusão intestinal. Aí o médico Henrique falou para ele com toda a calma. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Ou seja, ele estava vendo o espírito dele, que estava carregando todas as deficiências físicas, materiais que o André tinha, né? O seu perispírito não perdoava nada. Aquelas manchas estavam lá, demonstrando o que ele tinha feito. Você vê o que ele diz aqui? O organismo espiritual apresenta a história completa das ações praticadas no mundo. Quer dizer, no plano espiritual não tem máscara. Lá nós somos exatamente o que nós somos. É real, né? Então, tudo que a gente faz está registrado lá. História completa das ações praticadas no mundo. E a Vanessa está fazendo um comentário aqui. Deixa eu puxar aqui. Então ele recebeu um diagnóstico de que era um suicida. Nossa, não sabia. É verdade, Vanessa. Ele recebeu o diagnóstico do médico Henrique de Luna, da equipe do Clarencio, porque a gente tem o Clarencio, o Henrique de Luna, e depois vem os enfermeiros. Então, o Henrique de Luna foi trazido pelo Clarencio e fez o diagnóstico dele de suicida. Vamos lá? Agora vem a explicação do Henrique de Luna. E, inclinando-se atencioso, o Henrique de Luna, né? Indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, disse. A oclusão derivava de elementos cancerosos e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. André, no campo da sífilis, eita santinho. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Tá bom, vamos parar aí. Aqui é o primeiro diagnóstico. Olha lá. Primeiro, a zona intestinal. A zona intestinal dele foi o que levou ao desencarne, porque ele desencarnou vítima de um câncer intestinal, né? Ele tinha problemas no campo da sífilis. Então, ele teve algum comportamento na área da sexualidade, provavelmente não agradável.
Não tinha princípio de fraternidade e de temperança. Ou seja, não era uma pessoa calma, ponderada, tranquila, não. Ele estava sempre no convívio, ele não tinha autodomínio, ele ofendia sem refletir, ele humilhava as pessoas, ele era mal educado, ele era egoísta, ele era guloso, tá? Porque ele comia demais. A gente vai ver também que não foi só na zona intestinal, né? Mas esse manancial de ausência de autodomínio e inadvertência no trato com os semelhantes, quer dizer, ele não media as consequências, só que ele não imaginava que essa postura vinha de encontro para ele mesmo. Ele mesmo recebia as cargas energéticas do estado de cólera que ele apresentava. E por que se localizava na área intestinal? A gente fala as fezes, né? Uma pessoa enfesada. O que é uma pessoa enfesada? É uma pessoa que não tem autodomínio. Uma pessoa que está sempre com raiva, está sempre brigando. Então, normalmente, ela vai ter problemas nessa área, porque está ligado, né, ao comportamento, e no físico reverbera muitas vezes nessa área também. E aí ele atraía com isso entidades doentes inferiores. E dele, que ele mesmo captava, e daquelas pessoas com os quais ele tratava mal, elas ficavam com raiva e projetavam nele energias ruins. Eu lembro de uma passagem do Chico, que ele tinha feito uma receita, e ele estava indo para o trabalho, e a senhora estava na janela e perguntou: Chico, preciso falar com você. E o Chico estava indo embora, ele disse que estava com pressa por causa do trabalho. Aí o Emmanuel falou assim: Chico, volta, já está atrasado mesmo, volta e dê atenção à senhora. Aí o Chico voltou e deu atenção a ela. E quando ele falou, quando ela perguntou para ele, ela estava com uma dúvida na receita. E Chico explicou para ela o que estava acontecendo. E aí ela foi embora e o Chico disse assim: vá com Deus. Aí o Emmanuel disse assim: você já imagina, olha, Chico, vê aí, vá com Deus, vê a linha de energia que a senhora mandou para você. Se ela dissesse para você, vá com o diabo, você ia ver a corrente negativa que viria de energias que você captaria. Então, acontecia a mesma coisa com o André Luiz. Ele captava as energias que ele mesmo emanava e também dos seres que ele se vinculava espiritualmente, até das outras pessoas com quem ele prejudicava, ofendia, magoava. Então, isso tudo foi fazendo um acúmulo grande no corpo perispiritual e que ele teve que drenar no corpo físico. É isso. Quer falar alguma coisa, Moisés? Quero. Então, você dá a explicação material, né, da coisa, a explicação espiritual da coisa, e eu falo da explicação material. O intestino é a última etapa, porque nós vamos ver as outras etapas agora que estavam ofendidas também, né? O intestino é o final de tudo, porque o que a gente come passa pelo nosso esôfago, vai para o estômago, é processado no estômago e vai para o intestino. Porém, ele tem um outro percurso antes de chegar no próprio intestino. Geralmente, naquela época, o câncer, que foi o que levou o nosso amigo embora, o principal câncer que existia naquele tempo, durante muito tempo ainda, foi o câncer do intestino. Praticamente hoje a ciência tem outras coisas para melhorar esse câncer no intestino, que se chama aqueles exames de colonoscopia, que eles podem prever quando a pessoa está à beira de ter um câncer, né? Mas naquele tempo a ciência ainda não tinha isso, ainda não tinha esse tipo de exame. Mas foi aonde pegou para que debilitasse completamente o corpo físico do nosso personagem, né? Mas esse foi a primeira explicação que o Henrique de Luna deu a ele.
Mas, continuando aqui, disse o Henrique de Luna, depois de longa pausa... Deixa eu acrescentar só uma coisa, mas antes. Pode. Deixa eu só falar uma coisa. Tem um comentário aqui da... Só para complementar, além disso, quando o Henrique de Luna ia dormir, durante o sono, ele também... Desculpe, quando o André Luiz ia dormir, não o Henrique de Luna, o André Luiz ia dormir durante o sono, por conta desse comportamento, ele também se vinculava nessas regiões inferiores, porque ele não se preparava também para dormir. Por isso que ele começou dizendo que ele estava reconfortado, né? Porque ele realmente teve um repouso reparador e profundo. Ele começou a entender a responsabilidade com isso. Né? E tem um comentário aqui da Ana Maria de Luna, diz assim, doutor Henrique de Luna, fico sempre muito sensível a ouvir seu nome, e talvez mesmo inconsciente, seja essa a causa do amor pela área da saúde que sempre senti. Ah, que bonito, Ana. Legal seu depoimento. Muito bom. Você trabalha na área da saúde, Ana Maria? Conta pra gente. Vamos lá, Moisés. Então, continuando, apesar que o André, fazendo comentário, o André, ele sabia que alguma coisa não ia certo no seu corpo, porque para quem teve a oportunidade de assistir o filme, via que quando ele ia se deitar, ele se contorcia, ele tinha que andar um pouco, ele tinha que passava uma dor muito forte no seu estômago. Isso aí foi no filme que nós vimos, né? Porque o filme antecipou alguma coisa do que ele já podia sentir. Ele não sentiu isso de uma hora para outra. Ele já vinha sentindo esses sintomas. Mas, continuando, depois de longa pausa, em que me examinava atentamente, continuou. Isso quer dizer, o diagnóstico continua, né? Continua. O diagnóstico continua. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação, entre aspas, bebida alcoólica, que os rins foram esquecidos. Ele não tomava a devida água que devia tomar. A água que ele tomava era uma água misturada com bebida. Com terrível menosprezo às dádivas sagradas. Naquele tempo não tinha Coca-Cola. O Moisés está falando que naquele tempo não tinha Coca-Cola. Pode uma coisa dessa? Singular desapontamento invadira-me o coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. Tá bom aí, Moisés. Já dá para falar. Pode falar. Posso falar? Pode. Ele maltratou completamente o corpo dele. Seja pelas noitadas que ele fazia, seja pelo orgulho que ele tinha aliás, orgulho não. Seja pela orgulho. falta... Não, o orgulho ainda não entra nisso. Eu estou falando onde ele mais maltratou o seu corpo físico. Seja com essas noitadas, com amigos, ou às vezes sem amigos, indo para o bar, beber sozinho até a hora que desce, encontrando, infelizmente, companhias desagradáveis que até o afetaram com a sífilis, né, uma doença sexual. Ele não tinha controle, comia aquelas carnes gordurosas do jeito que vinha, tacava pimenta nelas. Enfim, ele judiou completamente o seu corpo. E a falta de uma alimentação adequada, e muito contribuiu para isso. Além do que todas essas, qualquer coisa dessas que a gente sabe que não presta, que vai fazer mal, né? Você pega uma carne, para quem é carnívoro, pega uma carne e enche de pimenta, eventualmente vai ter um problema no intestino, vai ter hemorroidas, vai ter outras doenças que provêm do intestino. Ele não se cuidava a esse respeito, porque achando que médico que era, ele tinha a solução para isso. Mas nos últimos tempos, ele já estava passando por esses problemas.
Então, mas ele diz assim, que o corpo somático possui incalculáveis reservas. O corpo somático é o corpo físico, tá? Então, ele está dizendo assim, que o corpo físico... Vamos dar um exemplo, assim, você bebe de final de semana. Então, você vai lá, vai beber na sexta-feira, happy hour, você bebe numa sexta, no sábado, tudo bem. No domingo você está recompondo o seu organismo, que você fez os abusos, então fica tudo tranquilo, o corpo tem reservas que vão ajustar organicamente, você vai ficar bem. Vai fazendo isso sempre. Chega uma hora que essas reservas não tem mais. Elas começam a não suprir as deficiências e você começa a ter realmente os problemas causados por tudo isso. Porque é como se você estivesse colocando pequenas doses homeopáticas não favoráveis. Chega uma hora que elas causam o dano. Aí você vai precisar de um tratamento mais especializado, mais forte, para poder sanar os problemas que nós causamos. Então, às vezes você consegue ainda recuperar, pode ficar alguma lesão, ou às vezes não consegue recuperar. O André Luiz não conseguiu recuperar, né? Ele foi judiando tanto do organismo físico que ele não conseguiu mais recuperar o organismo físico e ele adoeceu. Então, ele transferiu tudo, porque ele teve abuso do intestino, abuso no rins, abuso com o fígado. Então, ele danificou os órgãos vitais dele, órgãos principais do organismo dele foram afetados pelos comportamentos e desrespeito às dádivas sagradas, como eles dizem aqui, né? Terrível menosprezo às dádivas sagradas. E ele estava agora angustiado por esse diagnóstico, que ele estava começando, vamos dizer assim, a cair a ficha, né? Quando a gente tinha telefone, a gente dizia, caiu a ficha. Ele está começando a ter noção do porquê ele estava sendo catalogado como suicida, pelos abusos que ele fez ao corpo físico, que ele recebeu de Deus como uma dádiva sagrada. E aí, gente, o que vocês têm a falar sobre isso? Manda um oi por aí. Vamos lá, Moisés, mais um pouco. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis, energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Então, viu como ele abusou aí? Agora, é interessante dizer, a longa tarefa que foi confiada pelos maiores da espiritualidade. Quer dizer, a espiritualidade contava com ele para ser um mensageiro divino aqui, quando ele estava encarnado. Só que ele menosprezou essas dádivas de Deus. Ele menosprezou a tarefa que ele precisava fazer. Foram meras tentativas de trabalho. Quer dizer, estou nem aí para isso. Não estou preocupado com isso. Por isso que o filme Os Mensageiros fala disso, né? Daquele trabalho, daquele comprometimento que você veio para cá, mas você se deixou envolver tanto pelas coisas materiais que elas tomaram conta demais da sua vida e que a questão espiritual ficou para segundo plano. E é que teria que estar caminhando paralelo, né? Porque a gente não pode deixar a vida material, porque a gente tem um corpo físico, tem as suas próprias necessidades, mas ele tinha que andar com esses dois caminhando junto. E ele simplesmente resolveu abusar mesmo. Né, Moisés? É isso aí. Vamos lá. Agora é contigo, hein? Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, conseguia ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme a situação. Aliás, não podia supor, noutro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples
que costumava considerar como fatos sem maior significação. Conceituara até ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Deparava-se-me, porém, agora, outro sistema de verificação das faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam-me as fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria-me a vaidade de homem. Talvez que, visitado por figuras diabólicas a me torturarem, detridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico e a calma fraternal do enfermeiro penetravam-me fundo o espírito. Tá bom aí, Moisés. E aí? Então, agora que ele estava vendo, agora ele começou a pensar em tudo aquilo que ele fez no passado, em todo o excesso de comidas desproporcionais que ele comia, em todas as noites de alegria para ele, né, que ele passava fora. Começou a pensar no que ele ocasionava na vida em relação ao seu semelhante, que ele se achava com ar de superioridade, que ele podia mais do que esses seres que ele maltratava, né? Maltratava qualquer um, tanto os seus clientes, quanto as pessoas que cruzassem o seu caminho. Ele era uma pessoa ponderada para o mal, né? Ele se achava superior a todos, que todos eles seriam inferior a ele. Ele não maltratou simplesmente através da comida material o seu corpo físico. Ele judiou também do seu corpo, da sua mente espiritual. Ele estava refletindo agora. Mas, pensando ainda um pouco, ele tinha um pouco de vaidade, porque ainda pensava que quando ele estava no chamado umbral, aqueles seres que viviam atormentando a ele, chamando ele de suicida, tal, chamavam ele de suicida, mas não explicavam para ele o porquê disso. E, de repente, ele acabou de passar por uma outra... surgiu uma outra paisagem na frente dele. Aquele velhinho, o Clarencio, com todo o seu amor, e um médico foi chamado, o enfermeiro que cuidava dele, e um médico foi chamado para que desse avaliação do seu estado. Mas a vaidade dele ainda não estava muito acentuada a aceitar isso, porque ele já começou a aceitar que chamassem ele de suicida no pré-plano nosso lar. Mas, por mais bondade que esses médicos tentassem explicar a ele por que o seu corpo, por que ele seria julgado como suicida, ele ainda assim não estava relutando um pouco. Mas ele vai aceitar logo logo. Então, aqui ele estava observando, né, que ele fala aqui, fatos sem maior significação. Quer dizer, ele achava que esses comportamentos que ele tinha não causaria nada, não. Eram vamos dizer assim, atitudes insignificantes. Não sabia das consequências que isso estava trazendo para ele, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto é, segundo os erros humanos, segundo os preceitos da criminologia. Quer dizer, ele entendia que, assim, você fez uma coisa errada, a forma que a justiça humana trabalha com isso é completamente diferente dos processos da justiça divina. A justiça divina, ela leva você
a repensar pelos seus próprios erros. Ela não aponta os seus erros. Ela vai mostrando para você onde você estava cometendo os equívocos. E a justiça lá agora era diferente da que ele imaginava. Era da sua própria consciência. Então, ele tinha que prestar contas à própria consciência e refletir, que é onde está escrita a lei de Deus. Então, ele infringiu a lei de Deus. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, está escrito lá, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, Deus assinou a obra quando nos criou, deixou as suas leis na nossa consciência. Então, agora ele estava tomando consciência dos erros que ele tinha cometido. Então, ele estava verificando o que ele precisaria refletir, se arrepender agora, mas o Clarencio, o Henrique de Luna, estavam cuidando dele como uma criança desorientada, mas eles estavam falando para ele manter a calma, a serenidade, reconhecer o erro. Tem gente que não consegue reconhecer os seus erros. Ele estava reconhecendo o erro, mas eles vão colocar para ele que não adianta ele ficar só reconhecendo o erro e ficar na condição de culpa, de lástima, de inconformismo. Não é isso que eles querem, não. Então, eles vão falar agora qual é a postura que ele deve ter daqui para frente, tá? Vamos lá, Moisés. Não me dilacerava o desejo de reação. Doía-me a vergonha. Olha, a dor na consciência. E chorei. Rosto entre as mãos, qual menino contrariado e infeliz, pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com sobejas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual, só existia, agora, uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perdera o ensejo precioso da experiência humana. Não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Foi, então, que o generoso Clarencio, sentando-se no leito, a meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou comovido. Quer dizer, Moisés, nesse ponto aí, ele já tinha reconhecido que era um suicida. A vaidade foi por brecha. Começou a chorar que nem criança, né? Chorou porque deixou de lado uma das coisas ruins que tem na nossa existência, que é a vaidade. Até então, essa foi expurgada dele. E chorou feito uma criança porque reconheceu o seu erro. E aqui a Vanessa está dizendo assim, eu estudei no curso de nutrição que o primeiro órgão é o fígado, até atingir o pâncreas, como você bem disse, órgãos vitais para o bom funcionamento de todo o organismo. O coração é apenas uma válvula que faz o bombeamento. É isso aí, obrigado pelos apontamentos, Vanessa. Vamos lá. Então, continuando, o Clarencio falou, meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam, dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, tua posição é a do suicida inconsciente, tá, gente? Inconsciente. Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições. Aqui eu vou parar um pouquinho. Moisés. Não é só ele. Tá vendo? Olha, ele está falando aqui que ele é um suicida inconsciente e que muitos desencarnam da Terra, centenas de criaturas vão para lá nas mesmas condições que ele. Então, está falando para ele assim, olha, não fica se colocando assim que você é o pobre coitadinho, é o sofrido, só você fez coisa errada, né?
Mantenha-se tranquilo no exame das próprias faltas. Olha que interessante, né? Não é para ficar desesperado, agoniado, se sentindo culpado, o último dos seres, que ele ficou morrendo de vergonha, né, com o diagnóstico. Então, ele ia ficar nessa condição aí. Ah, meu Deus, fiz tudo errado, e agora? E vai ficar nesse sentimento de culpa, de desespero, de agonia. E era isso que o Clarencio estava falando para ele, tá? Não te lastimes tanto. Agradeça, seja mais grato, porque assim, ó, eu te busquei, por quê? Pela intercessão dos que te amam. Ou seja, a mãe do André Luiz, ela veio o tempo todo solicitando intercessão por ele. Então, os seres que nos amam, eles querem a nossa ajuda. Se eles estão em condições já de fazer isso, eles pedem para nos ajudarem. Só que eles não vão fazer por nós o que compete a nós. E muitas vezes a gente não quer nem saber dos conselhos que a gente recebe. Então, ele está falando aqui, ó, os seres que nos amam, eles não nos abandonaram, porque a gente tem vínculos de sintonia. Então, a gente está vinculado a eles. Então, se eles têm condição, eles vêm nos ajudar. Eles pedem, às vezes, intercessão por nós. E também não esquecemos que aqueles que a gente se vincula de forma ruim também aparecem por aqui, né? Vamos lá. Continua aí, Moisés. Acalma-te, pois. Aproveita os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor, em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Ante a generosidade que transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. Olha que bonitinho. Então o Clarencio está explicando para ele não se preocupar. Ele explicou que muitos dos nossos irmãos terrenos acabam indo para o plano espiritual na condição de suicida, porque nós não tomamos conta deste corpo que Deus, nosso Pai, nos deu. Ele nos deu esse corpo, mas não é para os exageros. É para que a gente viva uma vida plena, feliz, e que ao partirmos do plano físico, a gente possa devolver a Deus esse corpo que Ele nos deu. Ele nos deu esse corpo para que cuidássemos dele, para que passássemos uma vida integral, mas que nós pudéssemos devolver a Ele da forma como Ele nos deu. Não judiando, não castigando do jeito que nós fazemos. Então, você vê que a misericórdia divina não julga. A misericórdia divina acolhe. Né? Então, eles não estavam julgando. Em nenhum momento eles julgaram o comportamento dele. Falar para ele que ele tinha vindo na condição de suicida consciente, eles foram gradativamente mostrando para ele o próprio comportamento que ele teve, fazendo ele refletir em cima do seu próprio comportamento. Ele poderia reconhecer o erro, como ele poderia não reconhecer o erro. Mas a espiritualidade não iria julgar se ele não reconhecesse o erro. Tá? Daria o tempo necessário para ele conseguir assimilar tudo o que estava acontecendo. Agora, o que eles estavam recomendando agora é que ele tivesse calma, tivesse paciência para resolver os problemas que ele mesmo tinha criado para ele. Então, que ele confiasse em Deus e confiasse nos amigos espirituais. Então, essa era a lição aqui, né, para o André Luiz. É um despertar de consciência mesmo. É uma visão de vida que ele não tinha. Então, ele precisava entender o porquê ele estava sendo catalogado como suicida inconsciente. E vem trazer essas informações
informações para nós, para que a gente possa também entender que coisas que a gente considera tão insignificantes, elas não são insignificantes para o nosso corpo perispiritual e nem para o nosso corpo físico. Então, que a gente consiga ficar mais esperto, né? Agora, nessa época de Natal, Ano Novo, que tem uns excessos, uns abusos de comida, bebida, lembremos que temos um corpo físico, que é um veículo que nos foi dado para que a gente pudesse fazer as nossas tarefas combinadas do plano espiritual aqui no campo físico, as nossas obras, aquilo que nós nos comprometemos com a espiritualidade, e nós vamos ter que voltar um dia levando realmente aquilo que nós pudemos fazer, dentro daquilo que nós combinamos, né? Como os mensageiros. Somos mensageiros, cartas vivas que viemos para cá. Como nós vamos devolver tudo isso? Então, ele está fazendo essa reflexão, né? Que a gente possa não abusar, entendendo que esse corpo físico, cada abuso, nosso corpo tem reserva. E essas reservas chega uma hora que elas não têm mais. Ou seja, o fluido vital que nos mantém vivos, ele não consegue mais repor em determinados órgãos. Por isso que às vezes a gente escuta as pessoas dizerem assim, morreu por falência múltipla dos órgãos. Ou seja, a energia vital que mantém os órgãos vivos não conseguiu atuar mais. Então, a pessoa tem falência múltipla dos órgãos. Então, que a gente possa ter essa consciência agora, no final do ano, né? A gente sabe que acaba entrando na onda dos outros, mas que a gente consiga furar a onda. Estar na onda, mas não andar na onda, né? Fazer a sua própria caminhada, aquilo que você acha e julga importante e benéfico para você mesmo. Quer comentar mais alguma coisa aí, Moisés? Do Nosso Lar? E nós terminamos um capítulo maravilhoso de Nosso Lar, né? Hoje. Capítulo 4. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Não, por hora não. Esse foi o comentário. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Aproveite para conversar agora. A gente sabe que agora tem vindo menos pessoas, né? Porque época de festa, época de muita gente trabalhando até mais tarde. Então, ou muitas confraternizações acontecendo hoje, ontem, amanhã. Então, a gente entende tudo isso. É um período mesmo assim, né, no planeta. Mas fica gravado a live. Se puderem compartilhar, compartilhemos, porque outras pessoas poderão assistir também. Tá bom, gente? A Veneza está aí. Boa tarde, Veneza. Tudo bem? Vamos às nossas ararinhas? Vamos lá, Moisés. Primeira ararinha vai para... Deixa eu fazer a volta aqui, porque hoje a Érica não apareceu também. Para Ana Maria de Luna. Nunca deixe de acreditar nas voltas bonitas que a vida dá. Viu, Ana Maria? Sempre acredite nas voltas bonitas que a vida dá. O Moisés está escrevendo aqui se Coca-Cola faz mal à saúde. Fala para a Vanessa. Vanessa, responde aí para o Moisés, que ele ainda não entendeu o problema da Coca-Cola. Vamos lá. Ana Maria de Luna. Ararinha para a Vanessa. Qual é a ara dela? A segunda aqui. Vanessa. Vanessa, um dia de cada vez e Deus em todos eles. É isso aí. Agora vamos para o Paulo Sakai. Paulo Sakai, boa tarde. A vida retribui o que você distribui. É isso mesmo. Vamos ver, Paulo Sakai. Rosana de Oliveira Sakai. Rosana, tranquilize o seu coração. É na calma que Deus age. Viu? As ararias hoje são pequenas, mas profundas. A Veneza escreveu aqui, peraí, deixa eu buscar aqui. Uma ararinha para Veneza. A Veneza, não acumule o que escurece a alma e amarela o sorriso. Acumule o que perfuma a vida. Ela estava mandando boa tarde para mim, dando feliz aniversário amanhã. Viu, gente? Que amanhã é meu aniversário. Ela está falando aqui, tá?
Obrigado, Veneza, pelo carinho, viu? Saudades. Obrigado aí pelo carinho. Veneza, obrigada. Ela está escrevendo aqui. Deixa eu pegar aqui. A Vanessa respondeu para você. Aqui, Moisés. Vanessa, Coca-Cola corresponde a 6 xícaras de açúcar. Como açúcar é gostoso, né? 6 xícaras de açúcar, tá? E ela complementou aqui ainda, ó. Deixa eu ver. Coca-Cola corresponde a 6 xícaras de açúcar. Ó, é melhor maneirar, viu? Você é um suicida, mas não tem culpa. O suicídio inconsciente. Ele tá vendo? O suicida inconsciente, como o André Luiz chegou, não sabia que isso era ruim. Tudo bem. Então, ele tá tendo, assim, uma bênção, né? Mas quem já sabe e faz assim mesmo, a coisa complica, viu? Já tem a responsabilidade. Ana Maria diz assim, excelente para a limpeza. A Coca-Cola tira a gordura. Então, deve fazer uma limpeza danada no nosso corpo, viu? Ela limpa tudo, mas aí depois ela deixa tudo açucaradinho, viu, Ana Maria de Luna? Fica tudo açúcar, né? Aí que é a benção, né? De ficar tudo açúcar. O fígado, pâncreas adora. E o baço, então, nem se fala. Vamos lá. Gente, brincadeiras, né? Mas é bom. Bom, acho que mais uma ararinha aí, Moisés, para as pessoas que poderão ouvir o programa mais tarde. Para vocês que vão ouvir o programa mais tarde, a gente diz, feliz aquele que sabe deixar uma marca bonita na alma do outro. É isso aí, gente. Feliz aquele que sabe deixar uma alma bonita na alma dos outros. Uma ararinha para você, nos dias nublados, uma certeza, o sol sempre volta a brilhar. Obrigada. Ana Maria de Luna diz assim, obrigado pela ararinha, um ótimo final de semana para todos. Parabéns e muitas felicidades, Margarete. Obrigada. Vou mandar uma para a Érica, que não veio hoje. Viva a vida com alegria. Ela é um presente de Deus para você. Isso mesmo. E a Roseli? Não viverás nada que não seja para o teu crescimento espiritual. E para o Marcelo? Nada nessa vida é por acaso. Absolutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor forma possível. A vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que precisa ser. É isso aí. Hoje a Roseli está lá na Lemoa, fazendo entrega de sacolinhas de Natal, né? Era a tarefa dela lá. Vamos ver aqui. Feliz aniversário, Margarete, a Vanessa. Que a sua vida seja sempre com repartir da sua alma. Que Deus abençoe o novo ciclo. Um abraço. Obrigado, gente. Muito obrigada. E para todo mundo do Maria da Luz Leal. Agradeça a Deus pelo que não deu certo, pelo que está dando certo e pelo que ainda vai dar. É tudo no tempo dele. Isso mesmo. E, gente, acabou o nosso programa de hoje, o Estudo do Nosso Lar deste ano, tá? A gente volta agora, dia 1, 2... Dia 1 é quarta-feira, né? Não sei. 2, 3, a gente volta acho que no dia 4 já, no primeiro sábado do mês. Vamos continuar com o nosso estudo do livro Nosso Lar. Mas a semana que vem. Tá bom, gente? Semana que vem não tem estudo aqui? Deve ter. Deve ter, mas não vai ser o nosso programa, lar, né? Mas não é o Nosso Lar. Primeiro e segundo, que é o Nosso Lar. Aí a gente volta na 1ª de janeiro. Tá bom, gente? Só se tiver algum probleminha, mas a gente publica aqui, tá? A chamada da live. Gente, olha, só posso desejar a vocês um Feliz Natal, um feliz 2025, a gente se encontra lá, nesse novo ano. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, estudando, brincando, compartilhando informações. Isso que é bom e importante para todos nós, né? Então, a nossa gratidão aqui da Oficina Espírita pela presença de todos vocês que nos estimulam a estar continuando. Tá bom, gente? Um beijo no coração de todos vocês, de toda a família de vocês e de toda a humanidade, né? Como um todo, para que a paz reine no mundo. Moisés, suas considerações?
as considerações finais, que todos vocês que nos assistiram, e todos vocês que vão nos assistir ainda, a todos vocês que fazem parte dessa família espírita, que vocês tenham um Natal abençoado, um Natal de muita paz e muita Coca-Cola também. Mas ele cismou com Coca-Cola hoje, gente. Não tem jeito, né? Eu vou ter que jogar as Coca-Cola tudo fora aqui. E senão se uma é 6, se ele tomar 2, são 12 de açúcar. Não vai dar certo. E feliz ano novo para todos também. Ora, Maria de Luna diz assim, Feliz Natal e muitas bênçãos sejam derramadas sobre vocês. Obrigada para você também, para toda a sua família. A Veneza, Feliz Natal e um próspero ano com muito amor. Para você também. Beijos. Gente, temos que ir, tá bom? Fiquem em paz, gratidão eterna para vocês, tá bom? Beijos.